Progress. Boa tarde. Hoje, dia 12 de março de 2022, acabamos de assistir e participar de um psicodrama público em São Paulo, online, dirigido pela Valéria Barcelos, que contou com a participação da equipe da Gelsi e do João, e a participação da Luzia e do Carlos Rodrigues. E eu fui anfitrião. E o tema do psicodrama era dizer por dizer, melhor escutar. Tivemos a participação de aproximadamente 20 e poucas pessoas. Eu vou fazer um breve resumo de como foi o trabalho, para as pessoas que não viram o trabalho e estão assistindo a entrevista, saber um pouquinho do que se trata. Tivemos algumas cenas, um aquecimento corporal, e depois tivemos umas cenas de entrevistas com especialistas, muito engraçado, especialistas que sabiam de tudo, embora não conhecessem nada, sabiam tudo, podiam falar sobre tudo e não conheciam nada. E depois tinha um filho que apareceu conversando com a mãe, que estava vendo a entrevista na televisão. Mãe, o que é isso aqui? Por que estão vendo esse negócio aqui, dessas duas mulheres brigando aqui na frente da gente, aqui na televisão? Após isso, tivemos outras cenas que a diretora pediu para o público. Cenas em que vocês falaram e não se sentiram ouvidos. Ou cenas que não querem ouvir. Que cenas que ela solicitou esse tipo de cenas da plateia, né? Apareceram umas cenas de uma pessoa que falava a respeito da homossexualidade e que, como isso era difícil de ser ouvido para as questões que ele trazia a respeito disso, de não se sentir reconhecido existencialmente. Uma cena de adolescentes que não ouvem a professora que não sente que os adolescentes a escutam. E uma reclamação de uma compra nas lojas americanas, que deu errado, e como é que é esse atendimento no call center, né? Onde aparece uma cena de uma reclamação de várias coisas, inclusive a respeito da reclamação que não se sente reconhecido na vida, no canal de reclamação do consumidor das lojas americanas. E como é que apareceu o robô como é que ele lida com isso, e os atendentes como é que lidam com isso, e como se sentem as pessoas sendo atendidas e não ouvidas nesse canal. Bom, eu acho que foi mais ou menos isso, e depois teve um compartilhar a respeito. Então, eu vou deixar a diretora falar no final, e vou pedir para que as pessoas possam falar um pouco que tipo de inquietações esse tipo de trabalho trouxe, que tipo de perguntas esse tipo de trabalho traz. Quem quer começar? Gelsi, começa você? Parece que a Luzia ia começar. Luzia, quer falar? Tudo bem. É até um contrassenso eu começar, porque eu disse que eu vim aqui para ouvir, quando perguntaram o que é que vieram fazer aqui, e diante do tema, eu disse que eu viria para ouvir, porque eu perco muitas vezes a chance de ficar quieta. E por conta disso, acabei por vir. Eu queria agradecer o convite por estar aqui de novo, a fazer essa entrevista junto com vocês, e que me aproxima do Brasil, que me deixa muito, muito contente, que me aproxima do psicodrama brasileiro. Estou em Portugal, vivo aqui há 20 anos, então estou em Lisboa. Eu achei a temática que trouxe, para mim, foi uma temática muito interessante, porque as pessoas, nesse momento histórico e do que nós estamos vivendo aqui na Europa, muito próximos do que está se passando na Ucrânia, e tendo Portugal, a terceira comunidade internacional, maior comunidade internacional de Portugal é ucraniana.
e, portanto, nós conhecemos ucranianos em todos os lados, nós temos pessoas da Ucrânia e da Rússia, sempre muito perto aqui, né? E, de repente, de um dia para outro, a partir do dia 24 de fevereiro, todas as pessoas deixaram de ser especialistas em Covid e passaram a ser especialistas em guerra. E as cenas que nós vivemos aqui no dia de hoje, para mim foi muito interessante, porque era uma cena em que eram especialistas tentando dar entrevista, o entrevistado tentando ser especialista, os dois não se permitindo falar, e todos querendo ser especialista em alguma coisa, e os especialistas não deixando os outros falar. Portanto, a falta de ouvir por causa do desespero de falar, e me deu a impressão que o desespero de falar é justamente por não entender. Como eu não entendo, eu preciso falar muito. E, portanto, isso me trouxe essa reflexão, né? Então, queria começar partilhando essa primeira impressão que a mim ficou desse trabalho belíssimo que foi hoje. Legal. Obrigado, Luzia. Posso falar na sequência, porque eu também estava nessa cena, e foi com muito bom humor que a gente conseguiu tratar essa questão de não superar o ego, né? Porque as pessoas querem aparecer, principalmente entrevistadores, muitas vezes interferem muito nas entrevistas, porque eles precisam muito aparecer e falam coisas que não tem nada a ver com aquilo que era para se tratar ali, né? Não só no caso dos entrevistadores, mas é muito comum que as pessoas queiram sempre falar e nunca ouvir, e então parece que o falar está sempre na frente de tudo, né? Isso foi tratado com bastante bom humor. Depois, muitas outras cenas que foram feitas me deram até ansiedade pela incompreensão que aparecia, né? Entre aquele que queria reclamar e ninguém ouvia, ou entre de que lugar você está falando, né, das posições filosóficas e da sociedade e tudo, em que as pessoas não são ouvidas, e aí fica todo mundo tentando falar e não consegue nem falar o que precisa, porque o que ouvem é tão pouco que não dá nem a oportunidade de falar, né? Nas cenas que eram tipo computador, as respostas automáticas tiram a pessoa do rumo, porque a pessoa que queria falar sobre a existência tinha que responder outras coisas diferentes, e a pessoa não podia nunca falar sobre sua existência. Tira completamente de perspectiva, né, o que se deseja na presença, né, da pessoa. Então, foi muito interessante toda essa Babel que nós conseguimos construir de comunicação, né? E a necessidade de ser ouvido, que cada vez está maior, né, nesse nosso mundo de hoje. Legal. Obrigado, Gelsi. Carlos, quer falar? Vou ter que botar um som. Queria agradecer pelo psicodrama. Antes de começar o psicodrama, eu estava um pouco receoso com o tema, né? Porque falar por falar é melhor escutar, para mim soou muito como uma ordem. E eu fiquei preocupado pensando assim, será que no psicodrama, quando eu estiver falando, o que os outros vão pensar? Será que vão achar que eu estou falando demais? Né? Então, eu já comecei falando assim, ó, a minha participação aqui, o que acontecer vai ser meio na coragem. Só que eu acabei me divertindo muito assistindo as cenas, acabei participando também, e uma cena que me chamou muita atenção era de um personagem que tinha 70 anos, mas há 40 anos ele tinha mudado sua concepção de mundo, e ele começou a agir de maneira mais eticamente responsável em relação aos outros. Só que isso acabou fazendo com que ele não fosse tão bem visto, isso não foi tão acolhido, ele ser correto, ele não ser dentro do padrão. E, para mim, me impactou muito vendo aquele personagem, no sentido assim, do quanto, às vezes, para a gente fazer aquilo que a gente acha que é correto, a gente acaba tendo que lidar com certas consequências que, às vezes, pode ser a solidão, né? E chamou muito a atenção, mas eu acho que vale a pena, assim mesmo, ser fiel a si mesmo. Obrigado, Carlos.
João? Olha, para mim, o tema me chama muito a atenção, né? Porque a questão, o tema dizer por dizer, melhor escutar, pega um pouco esses aspectos que já foram trazidos. Dizer por dizer, ou seja, palavras que já não têm mais significado. Todo mundo diz, todo mundo sente essa necessidade de falar, mas a partir do momento que também não se sente escutado, não se sente ouvido, também não se sente reconhecido. Então, o que acontece? A impossibilidade do diálogo, porque quando não há escuta, não há fala, quando a fala perde o significado e quando a escuta não existe a possibilidade de uma integração, seja de você com você mesmo, seja de você com um outro. E isso é uma das coisas que redundou na cena final, onde aparecia um personagem enlutado e dizendo: eu não sou, eu sou ninguém. Eu sou ninguém. Quer dizer, uma afirmação sobre si próprio, onde necessariamente você não é visto e reconhecido como um ser humano. Quer dizer, o que vai acontecer com a gente quando a gente... Isso me preocupa, né? Quando a gente virar uma commodity, quando a gente virar um número, quando a gente vira um Zé Ninguém. Né? Como nós vamos tratar os outros e como nós vamos ser tratados. Então, para mim, hoje foi um trabalho muito rico, mas também muito angustiante, porque eu me senti, no final, aquele sentimento que eu sou ninguém. Porque a partir do momento que eu não sou ouvido, que minha fala não tem significado, quem eu sou? E essa redução do ser humano, esse vazio que está sendo levado o ser humano a ser visto só como um consumidor, como um objeto de exploração, eu acho que é muito preocupante quando nós vamos acabar entre nós a questão do diálogo, seja a gente com a gente mesmo, provocando uma baixa estima, provocando um medo do nosso desconhecido, não vendo no desconhecido uma fonte de vida, e, de alguma maneira, fazendo com isso aquele lacramento, né? Que é a palavra atual. Né? Vou me lacrar, vou ficar quieto, vou abandonar meu desejo, vou desistir. E aqueles que eu não concordo, eu vou lacrar, porque eles vão me lacrar quando não concordarem comigo. Então, isso nos torna o ser humano um ninguém. E eu fiquei muito tocado com o trabalho de hoje, porque, sabe, é fundamental a gente precisar do outro para se sentir vivo e pertencendo a um mundo, a uma civilização e a um planeta. Né? Então, é isso. Legal, obrigado, João. Eu vou falar um pouquinho, Laura, depois você fala. A gente está vivendo uma guerra, né? E a gente não sabe o que aconteceu, que a gente chegou até essa guerra. Que raios de coisa que acontece que chama essa irracionalidade e essa falta de reconhecimento, falta de diálogo, falta de escuta que aparece numa guerra, né? Uma desumanidade total que aparece na guerra e a desumanização da pessoa, né? Não se escuta. Quando eu vou assistir televisão atualmente, ver notícias, principalmente da grande mídia, a sensação que eu tenho é que eles estão falando de um mundo que não é o que eu vivo. Não estão falando de uma grande destruição que existe, mas de uma maneira, com uma interpretação a respeito, que não é a que eu vivo. Parece que eu não sou levado em conta da maneira de como eu penso, como eu falo, o que eu penso a respeito. Dificilmente encontro alguém com quem consigo dialogar com essa pessoa. Dificilmente encontro isso. E isso me lembrou um pouco, o trabalho de hoje me lembrou um pouco, onde a gente, de certa maneira,
tem canais de reclamação onde eu só existo como desde que eu esteja de uma determinada linha, de consumir aquilo que é produzido aqui, de consumir determinada notícia, de determinada maneira de dar a notícia a respeito da guerra, né? E uma certa reclamação a respeito de escuta. Será que somos humanos? Será que é possível ser humano? Onde está o ser humano nesse mundo, né? Uma certa reclamação que não tem espaço para ouvir, talvez a gente possa ouvir entre nós. Nos canais oficiais competentes, dificilmente tem espaço para ouvir. Mas entre nós a gente pode falar a respeito disso. E acho que isso que me chamou bastante atenção, apesar durante o trabalho, no decorrer dessa entrevista, foi me ocorrendo. Val. Vamos lá. Eu pensei em muitas coisas, né? Voltando um pouco para a entrevista de especialistas, os brasileiros são especialistas em futebol. Então, eles falam assim, não, porque nós vamos entrar em campo, nós estamos escalados para, né, assim, como se eles fossem parte do time, ou ora como jogador, ora como técnico, é muito divertido, eu adoro quando os homens se apropriam e falam assim, eles são do time, não é que eles torcem para o time, eles fazem parte do time, é muito engraçado. E, assim, a coisa de ser especialista é uma coisa assim, as pessoas, nós humanos, a gente sempre tem que ter um atrativo, né? Tem que ter um elemento de sedução. E quando a gente não tem, a gente inventa, a gente quer atenção, a gente quer que olhem para a gente quer existir, querem que confirme que a gente é gente, mesmo que a gente tenha uma opinião absurda, não importa, a gente precisa falar, né? Tem essa necessidade, assim, né? E eu fiquei pensando muito no que aconteceu semana passada, né? Que teve o Dia Internacional da Mulher, e aqui na sequência teve a votação, foi aberta a votação da demarcação das terras indígenas, por conta de que estão querendo minerar nas terras indígenas, enfim, que embaixo dessas terras indígenas tem muito metal precioso e tal, então o Brasil está sendo esburacado por empresas e por pessoas e saqueado de tudo quanto é maneira, declara-se e leva-se 100 mil e por aí vai, e enfim, toda essa tristeza que teve dança dos índios, teve uma população gigantesca que foi lá para a Esplanada dos Ministérios, foi uma festa linda, teve cantores famosos que foram lá discursar e tal, e nada, enfim, vai acontecer mesmo essa eleição e já tem gente se posicionando claramente e tal. Então, assim, o que interessa para os gestores do Brasil? Interessa voto, interessa grana. Então, assim, aqui está acontecendo uma guerra civil assim, absolutamente declarada quando a gente vê mais e mais gente na rua, e barracas e barracas e barracas e barracas na rua, que são pessoas que estão numa situação, numa condição miserável de vida, pessoas que tinham uma vida estruturada, foram para a rua, virou um país caríssimo e as pessoas não têm condição de vida, então vão famílias inteiras para a rua. É uma situação muito, muito triste. E essas pessoas vão sendo deixadas de lado. E assim, as pessoas que vão morar na rua é uma coisa. As pessoas em situação de rua, que já moram há muito tempo de rua, os famosos mendigos, não interessam para os gestores do país, pela simples razão de que eles não votam, então eles não existem. Então, os homossexuais também não existiam e viviam às escondidas, né? Viviam secretamente. Depois o mercado descobriu que eles eram excelentes consumidores, porque eles não tinham filhos, eles tinham grana, trabalharam trabalhadores, tinham grana, então eram excelentes consumidores. Eles não precisavam pagar escola de filho, roupa de filho e coisas assim, eles tinham saúde de filho, educação de filho, então eles tinham grana guardada, então eles viraram alvo de atenção também, né? Então, assim, só para trazer um pouco dessas contradições todas que a gente vive aqui no Brasil, e essa guerra a céu aberto que a gente já vive há tantos anos que só está piorando, né? Essa guerra
sei se é isso que chama de guerra civil. É horrível você ver alguém na rua. E você vê uma multidão na rua que está cada vez aumentando, aumentando, aumentando. É muito triste. E eles não são ninguém, eles não são ouvidos, eles não são acolhidos. É uma situação que um sozinho não faz verão ali também, não tem como resolver. É uma situação de uma pobreza extrema e é um contraste muito grande de diferença de classes que aparece nisso. Quem tem o poder põe o robô para responder, né? Não vai perder tempo respondendo. E antes, que tinha um ser humano respondendo, mesmo ouvindo reclamação, como ainda tem em alguns canais, meu, é desumano você ouvir reclamação o dia inteiro. Mas agora não precisa mais de contratar esse ser humano para ficar ouvindo o dia inteiro. Tem um robô. Então não existe mais esse emprego também. Né? Então, enfim, não sei, é tudo isso que entrou em ebulição nesse trabalho de hoje. Eu gostei muito de contar com todos aqui da equipe e agora com a colaboração dos participantes aqui, o Carlos e a Luzia. Eu acho que levantou muitas questões aí para a gente conversar. Vamos lá, fala, Luzia. Você queria falar? Não, eu queria era agradecer e queria te pedir para falar do Dalí. Ah, sim, o Dali. Peraí, Dali. O Dali, Dali, você viu o que está rolando aqui, né? Deixa eu te contar uma coisa. A cara dele, gente. O que vocês acham que ele está pensando? Vamos lá, uma rodada. Ele está pensando que nessa sessão aconteceram coisas impressionantes. Nossa! Abre o microfone. Que malucos! A coisa aqui está preta, a coisa aqui está preta. Aqui também. Carlos, o que o Dali está pensando? Esse exercício teve no psicodrama e na hora eu não conseguia pensar em nada. E o que eu pensava é tipo assim, não, eu acho que a Val só chegou e ficou blá, 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 blá. Mas tem, ó... Tem... Dali falava uma coisa que é muito interessante. Ele falava que esse mundo é esquizoparanoide. Ele tinha uma ciência esquizoparanoide. Ele falava, esse mundo é esquizoparanoide. É muito interessante essas coisas, essa teoria que ele tinha. Então, gente, o mais legal, acho que tá... Você quer falar mais uma coisa, João? Vai lá. Não, eu queria sim, estava pensando no solilóquio do Dali, ele falando, não posso nem falar que as coisas estão pretas, porque é politicamente, vamos dizer que eu sou racista. Então, gente, obrigado. O Dali gostou. Na verdade, ele me contou aqui que a gente se preparou para esse psicodrama. Mas, assim, como sempre, o psicodrama é um exercício, é um treino de cidadania. E foi isso que a gente viu mais uma vez acontecer. Obrigada para vocês e obrigado ao grupo que esteve presente, que sempre traz 1000 comentários interessantes e participação legal. Obrigado. Beijos. Obrigada. Beijinho, muita paz, muita paz. Muita paz para todos.